Bom, agora eu quero explicar o que eu entendi sobre uma passagem bíblica que eu li. Lucas capítulo 15. Vou mencionar esta parte. Jesus está entre os fariseus e os pecadores da época. E havia ali uma observação dos fariseus sobre Jesus estar na mesma mesa comendo juntamente com os pecadores da época. E a partir disso, Jesus comunica uma parábola, três parábolas, que vai explicar um sentido, que vai nos ensinar algumas coisas, e inclusive aquilo que ele está querendo ensinar para aquele grupo de pessoas, para aquelas pessoas aqui naquele momento. Primeira parábola, Jesus explica, eu não vou ser detalhista com cada parábola, porque quem tiver interessado que vá buscar e vai ler, né? Desculpa, mas eu tenho que falar, não tem como ser detalhista, só é mais detalhista quem lê. Então, quem tiver interessado em saber o que está escrito no livro de Lucas, é só buscar lá, livro de Lucas, capítulo 15, você vai buscar mais detalhes. Mas eu vou só expressar o que eu aprendi. Bom, na primeira parábola, existem algumas coisas semelhantes entre essas parábolas. Na primeira parábola acontece que o pastor ele tem 100 ovelhas e aí aí acontece que uma dessas ovelhas elas se perdem no caminho, e quando o pastor se dá conta de que uma ovelha se perdeu, então ele vai atrás dessa uma ovelha, deixando para trás as 99 que ele tinha, porque ele está indo em busca da que se perdeu. E depois que ele encontra ela, porque ele foi buscar aquela que tinha se perdido, e levando isso, buscando ela, ele encontra ela. E na hora que ele encontra ela, coloca ela no ombro dele, vai para sua casa, e depois da sua casa ele chama os amigos, chama os vizinhos e comemora por ele ter encontrado a ovelha que havia se perdido. Ele ele fica feliz, ele comemora. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Uma mulher tem 10 dracmas, e aí de repente ela está na casa dela e perde uma dracma. E aí ela começa uma busca atrás dessa dracma, porque é de muito valor, né? A dracma tem valor, a dracma, assim como aquela ovelha tinha valor, a dracma aqui também tem valor. E ela começa a buscar essa dracma, e quando ela encontra, ela fica feliz, ela fica alegre. Por quê? Porque ela encontrou aquilo que estava perdido e que tem muito valor para estar perdido. E ela encontrou dentro da sua própria casa, porque ela perdeu dentro de casa. Depois que ela encontrou, ela convidou as amigas dela, as vizinhas dela para comemorar, porque ela encontrou aquilo que estava perdido. Isso era motivo de muita alegria para ela. E na terceira parábola é um filho pródigo. A gente, cristão, conhece muito essas parábolas só pelo nome, filho pródigo. A história é basicamente de que um filho chegou até o seu pai e pediu a herança dele, a que cabia para ele. O pai dele deu a herança para ele, a parte dele da herança, e esse filho, foi até a cidade onde ele queria passar a vida dele. Foi então que ele chegou nessa cidade e ele torrou todo o dinheiro que ele tinha. Torrou todos os bens materiais que eles tinham. Comendo, bebendo,
saindo com mulheres, e assim ele comeu. Não é comeu, ele torrou todos os bens que ele tinha com essas coisas. Até que aconteceu algo maior. Veio sobre aquela cidade uma crise muito forte e atacou ele também. Tanto que ele começou a padecer necessidade, ele começou a passar necessidades. Para alguém que já estava, sei lá, milionário, agora ele estava padecendo de necessidades. De tal forma que ele começou a desejar comer a comida que se dava para os porcos, que se dava para os animais. Ele estava desejando aquela comida porque naquele nível em que ele estava, ninguém dava nada para ele. E aí é interessante essa história, porque no meio dessa história, ao ele se deparar com essa realidade, ele olhou para a sua vida, ele olhou para aquilo que estava acontecendo com ele e pensou: deu ruim, fiz errado. Isso é muito interessante, porque ele acordou para a realidade na qual ele estava. Ele se ligou que a escolha que ele teve foi errada, que a decisão que ele tomou foi a errada. Ele decidiu seguir um caminho errado e deu no que deu. Então aquele momento foi crucial para que ele chegasse ao entendimento de que deu ruim. Eu errei nesse caminho. E aí, ao reconhecer isso, logo ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho certeza que na casa do meu pai até os empregados é tratado bem. E foi o que aconteceu. Ele vai então em direção à casa do pai dele e vai até ele. Chegando por lá, o pai dele olha de longe, corre, abraça, beija e naquele instante manda os servos servir, dá uma nova roupa, uma nova sandália, um anel no dedo, e ali ele convoca um banquete para ser feito em comemoração à volta do filho dele, à volta do filho perdido. Essa é a história das 3 parábolas. Eu enxuguei resumidamente. Bom, então o que nesses textos o traz de ensinamento? Muitas coisas. Em primeira instância, ou diretamente, Jesus está falando justamente de pecadores arrependidos. Ele fala: Deus se alegra mais em ter um pecador arrependido do seu mau caminho do que ter 99 ou muitos justos que não têm do que se arrepender. Ou seja, a alegria de Deus e a comemoração de Deus está em ver pessoas que estão arrependidas, estão dispostas a fazer um novo caminho, do que necessariamente pessoas que são amantes da sua própria justiça, são amantes da sua própria santidade, ao ponto de olhar para si mesmo e não ver erros, nem pecados da qual ele deva se arrepender. Deus não se alegra dessas pessoas. Você vê que não é essas pessoas que Deus comemora. Deus comemora a gente que enxerga a realidade da sua vida e se arrepende do erro ou dos erros que cometeram na sua caminhada, inclusive de ter decidido caminhar um caminho que não faz sentido, que não é um caminho que gera vida e não é um caminho que Deus tem para nós. Tendo isso em mente, exatamente essa é a mensagem. A mensagem é: melhor você estar errado para você se arrepender do seu erro, do que você parecer estar certo para você nunca querer mudar. Como assim?
Deus procura pessoas que têm a humildade de reconhecer quando erra. Deus se alegra com pessoas que têm a humildade de reconhecer quando não fez algo certo. Deus não se alegra com pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas extremamente vaidosas, pessoas que são extremamente cegas no entendimento, cegas no conhecimento, pessoas que erram, mas elas nunca reconhecem que estão errando. Deus não se alegra dessas pessoas. Deus não quer essas pessoas. A verdade é que Deus agracia, abençoa quem é humilde para reconhecer que está errado. Há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por um justo que não tem do que se arrepender. Essa é a mensagem. Se você tem localizado na sua vida, se você olha para a sua vida, olha para a sua caminhada e vê que não deu certo, vê quantos erros que você cometeu, quem sabe você está caminhando até hoje nesse mesmo caminho, fazendo essas mesmas coisas, mas não é exatamente o caminho que Deus tem para você, não é o caminho que faz sentido para a sua vida. É um caminho que alguém já fez, é um caminho que é fácil trilhar, mas não é um caminho que é o seu caminho, é um lugar que é para você estar. Presta atenção nisso. Por quê? Porque o caminho que Deus propõe para nós é um caminho novo e é vivo. E faz todo sentido você caminhar por ele. Pode ser que você nunca tenha caminhado nesse caminho. Esse é interessante. Mas a proposta do Senhor é: se lance a esse novo e vivo caminho. Viva um novo de Deus nessa terra. Faça escolhas diferentes. Crie novos hábitos. Crie novos caminhos neurais. É muito interessante isso. Porque é difícil trilhar um caminho diferente. Porque, primeiro, muitas vezes a gente nunca fez esse caminho. Ele já é difícil por si próprio, mas por nós nunca ter caminhado nele é mais difícil ainda. Mas o Senhor convida para que nós caminhemos e entremos por um caminho que faça todo sentido nós caminharmos. E nós se permitir de olhar para a nossa história e de olhar para o nosso passado e de olhar para até agora e reconhecer o que deu errado, o que foi mal. E tipo assim, o que foi um erro mesmo. E que a gente possa, não faço mais. Entende? Abro mão disso, não quero mais isso. Por quê? Foi um erro. Então, esse é o aprendizado que eu tirei do livro de Lucas, capítulo 15. Deus se alegra de pessoas que têm a humildade de reconhecer quando estão errados e quando precisam mudar e quando precisa criar novos hábitos, novos caminhos para chegar em um lugar. É isso que eu aprendi. Decida, escolha fazer diferente no ano de 2022. Decida, escolha fazer algo diferente nesse ano, ok? Muito obrigado, um beijo para vocês e até a próxima.